Escuta isso agora. Sua vida financeira pode mudar com uma única decisão. Não amanhã, não no próximo ano, não quando tudo estiver perfeito. A virada começa no exato momento em que você decide não aceitar mais o padrão que está vivendo. A maioria das pessoas acredita que pobreza é apenas falta de dinheiro, mas a verdade é mais profunda. Pobreza muitas vezes é um ciclo mental, emocional e comportamental que se repete silenciosamente todos os dias. E ciclos só são quebrados quando alguém toma uma decisão que interrompe o automático. Existe um instante específico na vida de quem constrói prosperidade em que algo muda internamente. Não é um milagre externo, não é uma oportunidade mágica. É uma escolha consciente de pensar diferente, agir diferente e suportar desconfortos que antes eram evitados. Esse momento não faz barulho, não recebe aplausos, mas define destinos. Porque quando você decide mudar de verdade, começa a enxergar o mundo com outra lente. O que antes parecia impossível começa a parecer desafiador, mas alcançável. Muitas pessoas passam anos esperando que as circunstâncias mudem. Esperam ganhar mais para organizar a vida. Esperam ter mais tempo para aprender. Esperam sentir mais confiança para agir. Mas quem sai da pobreza entende algo fundamental. Clareza não vem antes da ação. Clareza nasce durante o movimento. Você começa sem ter todas as respostas, mas ganha respostas porque começou. Essa é a diferença silenciosa entre quem transforma a própria história e quem apenas sonha com transformação. A decisão que muda tudo geralmente não é confortável. Ela exige abandonar desculpas que foram repetidas por anos. Exige assumir responsabilidade total pelas próprias escolhas. Exige reconhecer que muitos padrões herdados não servem mais. Esse processo pode gerar medo, insegurança e até resistência interna. Mas é exatamente nesse ponto que o crescimento começa. Porque toda mudança real acontece depois de um confronto com a própria zona de conforto. Existe um padrão invisível na vida de quem permanece preso à escassez. Pequenas escolhas diárias feitas sem intenção. Gastos impulsivos que parecem inofensivos. Falta de planejamento que parece normal. Falta de visão de longo prazo que parece justificável. Essas atitudes não destroem o futuro de uma vez. Elas corroem lentamente as possibilidades. Quando você decide sair desse padrão, não está apenas tentando ganhar mais dinheiro. Está reconstruindo sua identidade financeira. Uma das maiores armadilhas é acreditar que prosperidade depende apenas de oportunidades externas. Claro que oportunidades importam, mas a forma como você reage a elas importa ainda mais. Pessoas que transformam a própria vida, aprendem a criar oportunidades a partir do que têm. Elas estudam enquanto outros distraem, planejam enquanto outros reclamam, executam enquanto outros esperam. Esse posicionamento muda completamente o jogo. A decisão de sair da pobreza também envolve mudar a relação com o tempo. Em vez de viver apenas para o presente imediato, você começa a pensar estrategicamente no futuro. Cada escolha passa a ter um peso diferente. Cada ação passa a ter um propósito. Você deixa de agir por impulso e começa a agir por visão. Essa mudança mental cria uma sensação poderosa de direção. E direção correta reduz drasticamente o desperdício de energia. Nos primeiros dias após essa decisão, nada externo pode parecer diferente. Sua conta bancária pode continuar igual, seu ambiente pode continuar o mesmo. As pessoas ao redor podem nem perceber que algo mudou, mas dentro de você estará acontecendo uma transformação silenciosa. Seus pensamentos estarão mais atentos, suas escolhas mais conscientes. Sua disciplina começará a crescer. E disciplina é o verdadeiro motor da prosperidade duradoura. Existe também uma nova forma de lidar com dificuldades. Antes, obstáculos eram interpretados como sinais de que não valia a pena tentar. Depois da decisão, passam a ser interpretados como parte natural do processo. Essa mudança de significado fortalece a resiliência. Pessoas financeiramente fortes não têm menos problemas. Elas têm mais capacidade de continuar apesar deles. Outro ponto essencial é aprender a suportar o desconforto produtivo. Estudar quando ninguém está cobrando. Trabalhar em projetos pessoais quando seria mais fácil descansar. Economizar quando o desejo de gastar aparece. Esses comportamentos parecem pequenos, mas constroem uma base sólida ao longo do tempo.
Quem sai da pobreza entende que liberdade futura muitas vezes exige sacrifícios presentes. Existe um momento específico em que essa nova mentalidade começa a gerar resultados visíveis. Pode ser uma nova oportunidade profissional, pode ser uma renda extra inesperada, pode ser uma melhora significativa na organização financeira. Esses sinais funcionam como combustível emocional. Eles mostram que o caminho está funcionando. E quando você percebe progresso real, a confiança se expande. Mas é importante entender que a jornada não é linear. Haverá dias de dúvida, dias em que a antiga mentalidade tentará voltar, dias em que o cansaço emocional será maior do que a motivação. É justamente nesses dias que a decisão inicial precisa ser lembrada. Porque decisões fortes não são testadas quando tudo está fácil, são testadas quando a vontade de desistir aparece. A diferença entre quem muda de vida e quem permanece estagnado muitas vezes está na capacidade de continuar, quando os resultados ainda não são espetaculares. Persistência estratégica cria vantagem acumulada. Enquanto muitos desistem no meio do caminho, poucos continuam ajustando, aprendendo e executando. E são esses poucos que eventualmente experimentam viradas significativas. Existe também uma transformação na forma como você se enxerga. Antes, talvez se visse como alguém limitado pelas circunstâncias. Depois da decisão, começa a se perceber como protagonista da própria história. Essa mudança de identidade é poderosa porque influencia todas as outras decisões. Você passa a escolher ambientes diferentes, conteúdos diferentes, atitudes diferentes. A decisão de sair da pobreza também muda sua relação com o conhecimento. Em vez de consumir informação apenas por entretenimento, você passa a buscar aprendizado com intenção. Cada livro, cada vídeo, cada conversa passa a ser filtrada pela pergunta: isso me aproxima ou me afasta do futuro que quero construir? Esse tipo de consciência acelera o crescimento. Outro elemento importante é a construção de hábitos financeiros básicos, porém consistentes. Registrar gastos, planejar metas, criar reservas, buscar fontes de renda adicionais. Essas práticas não parecem revolucionárias, mas criam estabilidade. E estabilidade é o terreno onde oportunidades maiores podem ser aproveitadas sem desespero. Com o tempo, você perceberá algo surpreendente. O medo de tentar diminui, a coragem de agir aumenta, a capacidade de lidar com incertezas se fortalece. Esse novo estado emocional abre portas que antes nem eram consideradas. Pessoas começam a confiar mais em você. Oportunidades surgem porque sua postura mudou. O mundo responde de forma diferente quando você muda internamente. Talvez o maior aprendizado dessa jornada seja entender que riqueza não começa no dinheiro. Começa na decisão de não aceitar mais padrões que sabotam o crescimento. Dinheiro é consequência de comportamento. Comportamento é consequência de mentalidade. E mentalidade pode ser transformada no momento em que você decide assumir o controle. Agora pensa com sinceridade. Quantas vezes você já sentiu que precisava mudar, mas adiou essa decisão? Quantas oportunidades poderiam ter sido aproveitadas se tivesse começado antes? Essas reflexões não servem para gerar culpa, servem para gerar urgência consciente. Porque o melhor momento para mudar pode não ter sido ontem, mas ainda pode ser hoje. Se esse conteúdo fez sentido para você, comenta aqui embaixo: eu decido mudar agora. Quando você declara uma decisão, aumenta o compromisso com ela. Aproveita e deixa o like para que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de conhecimento que pode transformar vidas. E se inscreve no canal porque aqui você vai encontrar conteúdos que fortalecem sua mentalidade financeira, sua disciplina e sua visão de prosperidade. Lembre-se sempre, sair da pobreza não é um evento instantâneo. É uma sequência de decisões conscientes tomadas todos os dias. E talvez a decisão mais importante seja exatamente a que você pode tomar neste momento.